Fala galera do curso ronaldobandeira.com.br. Eu sou Paulo Maia, professor de língua portuguesa aqui do curso Ronaldo Bandeira Carreiras Policiais. E vamos trabalhar hoje a menina dos olhos de qualquer banca de concurso público na área policial, que são as conjunções. Hoje nós vamos iniciá-las. Eu dividi as conjunções em dois blocos. Claro, uma divisão clássica entre as conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas. Hoje nós iremos falar sobre algumas conjunções coordenativas. Eu separei dois blocos de conjunções coordenativas. Hoje a gente vai caminhar um pouco por esse ambiente e nós vamos aprender um pouco mais sobre o que mais cai nas provas de concurso público, beleza? Isso cai na VUNESP, cai na FEPESE, cai no CESP, cai na FGV, cai em qualquer prova de concurso de carreiras policiais no Brasil, beleza? Então hoje nós trabalharemos as conjunções. O que mais cai de conjunções em provas de concursos públicos? As conjunções adversativas, as conjunções aditivas, conclusivas, causais, concessivas e finais. Paulo, eu tenho de decorar toda essa lista de conjunções? Não essa lista necessariamente, mas você tem que gravar esse quadrinho aqui para você estudar mais estas aqui. Beleza? Ah, então eu posso abandonar as outras, Paulo? Só vou estudar isso aqui? Claro que não, mas a maioria das questões estão aqui nesse bloco, beleza? Mas há uma forma de cobrar de cada banca. Há bancas que chamam as conjunções de conjunções. Mas, por exemplo, a banca CESP, ela pode usar as seguintes nomenclaturas. Ela pode chamar de síndeto, ela pode chamar de conectivo. A banca CESP adora chamar as conjunções de conectivos ou até de elemento de coesão. Por quê? Porque a conjunção, ela liga termos. A conjunção, observe, ela pode ligar palavras, palavra mais palavra. Ou a conjunção, ela pode ligar oração mais oração, certo? Qual a diferença? Vou fazer melhor para você, tá? Olha só, palavra mais, coloquei na canetinha preta, coloca aí no teu caderno, copie comigo. Palavra mais palavra. Ou oração mais oração. A conjunção, ela é um conectivo. Porém, a preposição também é um conectivo. Então, até aqui tem de ficar clara a diferença entre preposição e conjunção. Porque preposição, ela também une palavras. Eu vou dar um exemplo para você. Medo de cachorro. Medo de cachorro. Observe que medo é um substantivo abstrato. Sim ou não? Cachorro é um substantivo concreto. Eu tenho duas palavras. E eu tenho aqui no meio um termo ligando essas duas palavras. Mas observe que cachorro e medo não exercem a mesma função sintática. Por exemplo, se eu falar assim, Maria tem. Maria tem. Aí quando eu falo que Maria tem medo de cachorro, Maria tem medo. Certo? Maria tem medo. Maria tem medo. Agora, quem tem medo de alguma coisa. Observe o seguinte, que dentro dessa construção medo de cachorro, eu tenho o substantivo abstrato, medo, e tenho o substantivo concreto, cachorro, e uma preposição ligando os dois substantivos. Como o substantivo abstrato medo, ele exige uma preposição para completar o seu sentido, então eu entendo que de cachorro,
está completando o sentido do substantivo medo. E medo é o núcleo do objeto direto, porque quem tem alguma coisa, o verbo ter é um verbo transitivo direto. Ou seja, de longe não há a mesma função sintática, diferentemente dessa construção aqui, que é da conjunção. Ou seja, a preposição une palavras com função sintática diferentes. Já vou apagar. Você com certeza já gravou o conceito. A preposição, ela une palavras? Sim. Mas une quaisquer palavras? Não. Ela une palavras com função sintática diferente. Isso é muito importante para que nós avancemos no conteúdo. E a conjunção? Ela une palavra mais palavra. Porém, obrigatoriamente, as palavras devem exercer a mesma função sintática. Por exemplo, Paulo e Tiago estudam. Observe. Quem estudam? Paulo e Tiago. Eu tenho aqui um sujeito do verbo estudar, beleza? Mas observe que aqui eu tenho o núcleo de número 1 e tenho o núcleo de número 2. As duas palavras, tanto Paulo quanto Tiago, exercem a mesma função sintática. Eles são núcleos do sujeito. Eu tenho aqui um sujeito composto. Por quê? Porque há dois núcleos. Tranquilidade? Então, neste caso, este e não é uma preposição, é uma conjunção. Tranquilo? É um conectivo. Então, a conjunção ela vai ligar palavras com a mesma função sintática e também orações. Beleza? Entendido isso, o que nós vamos fazer agora? Eu quero te passar o ambiente das orações, das conjunções coordenativas. Só um segundo. Coordenativas. Para falar das conjunções coordenativas, eu tenho que te passar um macete que foi criado pelo professor Felipe Oberg. Qual que é o macete, Paulo? É o ADA da Lex Concluo. Paulo, é o quê? A da Lex Concluo. Eu tenho que decorar? Com certeza. Por quê? Porque aqui eu tenho as conjunções aditivas, aqui eu tenho as conjunções adversativas, aqui eu tenho as conjunções alternativas, aqui eu tenho as conjunções explicativas e aqui eu tenho as conjunções conclusivas. Ou seja, quais são as conjunções coordenativas? Aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. Tem de decorar? Claro que tem de decorar. Isso tem de estar na ponta da língua. Não há possibilidade de você almejar passar num concurso público, se tornar um policial federal, um policial rodoviário federal, sem ter na ponta da língua as conjunções. Isso é matéria obrigatória. É a mesma coisa de você querer se tornar um engenheiro civil, por exemplo, e não saber a tabuada. É inadmissível, porque conjunções sempre caem. Então nós vamos falar por partes. Eu vou dividir o conteúdo bem minuciosamente e nós vamos falar agora das conjunções aditivas. Paulo, quais são as conjunções aditivas? São várias, mas aqui eu coloquei as que mais caem em concursos, tá? Quais são as conjunções, as principais conjunções aditivas? O e, o nem, o bem como. Grave essas três. E, nem e bem como. E, atenção, muito cuidado com o nem. Porque o nem, ele é igual a e mais não. Paulo, isso é importante demais. Paulo, por que isso é tão importante? Eu vou te explicar. Em uma outra aula, nós falamos sobre colocação pronominal. Sobre próclise, mesóclise e ênclise. Observe o seguinte. No
nas conjunções subordinativas, nas orações subordinadas, vou melhorar. No ambiente subordinado, a próclise é obrigatória. No ambiente subordinado, a próclise é obrigatória. Ou seja, se você vir uma oração introduzida por uma conjunção subordinativa, o primeiro verbo terá próclise obrigatória. É verdade? É sempre? É sempre. Grave isso, certo? E as coordenativas? Em regra, não. Mas há exceções. Por exemplo, uma das palavras atrativas são as palavras negativas. O não é uma palavra negativa? Claro que sim. Então venha comigo aqui. Se o não é uma palavra negativa, o nem, que ele é a junção do e não, ele, embora seja coordenativa, seja uma conjunção coordenativa, também tornará a próclise obrigatória. Por quê? Por conta da conjunção coordenativa? Não, por conta da negação que está comprimida. Tranquilidade? Então grave, e nem bem como. Grava essas três, agora vem para a queridinha da Banca Vunesp, Banca Cesp, da Banca OCP, por exemplo. O não só. Quando eu falo não só, você espera um complemento, você espera uma adição. E o não só cai muito em concurso. De que forma? O não só, mas também. O não só, mais ainda. E esse mais aqui, o que as bancas gostam de fazer? Gostam de falar que é uma conjunção adversativa. O que elas fazem? Entenda, a banca não é tua amiga. O elaborador de questões, ele não gosta de você. Eles não gostam do candidato, eles querem ferrar a vida do candidato, eles querem colocar uma casca de banana transparente para você pisar firme, escorregar e cair no chão. Mas entenda, nós estamos aqui para te mostrar o caminho das Índias. Observe, o mas nem sempre é adversativo. Por exemplo, quando eu tenho a construção do não só, esteja perto ou bem distante, se tiver o mais também, vai ser uma conjunção aditiva. E o que é aditivo? É o mais também? É toda a construção. Mas não é isso que as bancas gostam de cobrar. Elas pegam apenas o mais e perguntam ou afirmam. Se for uma banca que cobra múltipla escolha, o que ela vai fazer? Ela vai colocar assim, o mais introduz uma ideia de letra A, oposição, letra B, concessão, letra C, adição e por aí vai. Se for a banca CESP, por exemplo, hoje, por exemplo, eu trouxe umas questões CESP para nós trabalharmos. Porque para conjunções não há muito segredo. Depois que você decora, a quebra de cabeça é com a semântica dos conectivos. Então, quando você entende que o mais, ele não é somente uma conjunção adversativa, que ela pode também ser aditiva, tudo fica mais fácil. Então, quando você vir a construção não só, mas também, é uma construção aditiva. Não só, mas ainda, também é uma construção aditiva. O não só, como também, será também uma construção aditiva. Eu coloquei aqui 3 exemplos. Estudei CTB e física. O que eu estudei? CTB e física. Observe que aqui eu tenho uma conjunção ligando duas palavras com a mesma função sintática. CTB e física, que são núcleos do objeto direto. Tranquilão. Agora, eu coloquei um período composto. Não estudei. Eu tenho o verbo estudar e nem fiz a prova. Eu tenho o verbo fazer. Observe, não estudei. Nem fiz a prova. Observe que o nem, em regra, na grande maioria dos casos, ele vai exigir o não. Porque o nem ele é uma adição de negações. Primeiro eu nego, depois eu nego de novo. Ou seja, primeiro eu não estudei. E depois eu nem fiz a prova. Então o nem grave é uma adição de negações. Embora pareça contraditório, é assim que você tem de entender.
o nem, ele adiciona mais uma negação. Então eu não estudei, nem fiz a prova. Outra construção, não só trabalho, mas também estudo. Ou seja, eu trabalho e estudo. Percebe a adição? Percebe o sentido de adição desses conectivos? Eu não só trabalho, ou seja, eu trabalho, mas também estudo. Ou seja, resumindo, eu trabalho e eu estudo. Deu para entender? Paulo, eu quero que você fale agora sobre... Porque assim, as conjunções aditivas, Paulo, eu já entendi. São poucas e é um pouco fácil para detectar a semântica desses conectivos. Mas, meu aluno, há pegadinhas. Quais são essas? Vem comigo aqui. Eu quero falar primeiro do senão. O senão, ele será aditivo quando ele for igual ao mais também. Certo? O senão junto. O senão, ele será aditivo quando ele for semanticamente igual ao mais também. Para que ele seja igual ao mais também, o que tem que vir antes? O não só. O não só. Senão. Por exemplo, português não só é a matéria preferida do Paulo, senão da Maria. Ou seja, eu tenho o não só mais o senão será adição na cabeça. É isso que você tem de entender. É por isso que você tem que estudar com quem entende a banca. Porque o que acontece? Se você pegar listas de conjunções, você não vai encontrar, por exemplo, essas exceções. Porque não são exceções gramaticais, são exceções da banca. A banca, ela aplica aquilo, ela coloca como certo e nós temos que aceitar. Então, algumas coisas você só aprende quando você estuda com um curso que entende verdadeiramente como que a banca cobra. Por exemplo, vou falar por mim. Para que eu venha te passar esse quadro aqui, eu tive que resolver umas 500 questões de conjunções. Para entender como que a banca cobra, para filtrar o que mais a banca cobra e preparar o suficiente, o suprassumo de conjunções e colocar para ti nesta videoaula. Então entenda, se o senão, ele vem depois do não só, aí você pensa, ele tem o sentido do mais também? Vamos trocar. Português não só é a matéria preferida do Paulo, senão da Maria, mas também da Maria, ou seja, é adição. Aí a banca fala, o senão introduz uma ideia de negação. Aí você fala, senão, não tá certo. Claro que não. É uma adição de ideias. Vem comigo. O tampouco também pode cair na tua prova. Como, Paulo, como que o tampouco ele pode cair na minha prova? Observe, se ele é igual ao nem, eu já falei para você lá atrás, meu aluno, cuidado com o nem. Para que eu use o nem, em regra, primeiro vem o quê? O não. Por quê? Porque o nem é uma adição de negações. Lembra que eu falei isso? O nem é uma adição de negações. Ou seja, primeiro eu nego, depois eu nego novamente. Eu coloquei aqui um exemplo para você no tampouco. Observe. Não malho. Não malho, vírgula. Tampouco faço dieta. Tô até gordinho por causa aqui, ó. A minha situação como é que tá aqui, ó. Parecendo aquele cara da Escolinha do Professor Raimundo, aquele... Boneco. Seu boneco? Seu boneco aqui, ó. Achei o seu boneco. Observe, não malho. Tampouco faço dieta. Ou seja, primeiro eu nego, depois eu nego novamente. Então o tampouco, quando for igual ao nem, também será uma conjunção aditiva. Mas para que eu use o tampouco ou o nem, eu tenho que ter uma negação lá atrás. Muito cuidado com isso, pelo amor de Deus. Beleza? E a última pegadinha que pode cair na tua prova é o sequer.
O sequer, ele quando for igual ao menos ou pelo menos, também introduzirá uma adição de ideias. E eu coloquei aqui o seguinte exemplo para você. Não é condição obrigatória. Não é condição, copie comigo, não é condição obrigatória, sequer para veículos. Observe, não é condição obrigatória, sequer para veículos. Eu quero fazer aqui duas observações muito importantes para a tua prova. A primeira é, o sequer, ele existe numa construção, vou pôr aqui, ó, construção, vou pôr azul para ficar mais bonitinho o teu caderno. Deixa-me apagar. O sequer, ele terá o sentido de adição numa construção negativa. Percebe o não? Não é condição obrigatória, sequer para veículos. Primeira observação, construção negativa. Segunda observação, e não menos importante, o sequer pode ter o nem expletivo. Não é condição obrigatória, nem sequer para veículo. Aí o que a banca faz? Se eu remover o sequer, haverá prejuízo de sentido. Claro que não. Eu posso tirar o nem no nem sequer, desde que eu mantenha a negação na sentença, na construção. Tranquilidade? Viu que não é tão difícil? Viu que não é tão complicado? Confie no seu amigo. É só fazer questão agora. Faça bastante questões, que a tua vida com conjunções será bem mais tranquila, beleza? Então agora eu vou pegar aqui o teu PDF, no caso o meu PDF, pegue o seu, imprima e vamos resolver algumas questões. Eu volto já. Voltei! Pegou teu PDF? Eu tenho aqui a primeira questão, questão da Polícia Federal de 2018. Caiu na prova de papiloscopista. Uma questão tranquila. Para quem? Ah, Paulo, questão da Polícia Federal tranquila. Assistiu a aula? Prestou atenção em tudo? Observe. Tranquila para quem entende os conceitos semânticos dos conectivos. Vem comigo. Questão de número 1. No trecho, se não por intermédio intelectual, as expressões senão e ao menos poderiam ser substituídas sem prejuízo para a correção gramatical e os sentidos do texto por não só e mais também. Ou seja, a questão ela pede para você trocar o senão ao menos por não só e mais também. Mas observe, o senão ao menos é uma ressalva, é uma limitação de possibilidades. É igual a pelo menos, certo? O pelo menos limita as possibilidades. E o não só, mas também tem sentido de quê? De adição. Se eu estou adicionando, obviamente eu não estou limitando. Ou seja, haverá um prejuízo de sentido na questão. Questão certa ou errada? Claro que está errada. Vamos para a próxima. 2. A expressão mais também, viu que cai? CESP 2017. A expressão mais também introduz no período em que ocorre uma ideia de oposição. Vamos lá? Olha o texto. Falamos não só de uma crise ecológica. Grife o não só. Pega a canetinha vermelha, aquela canetinha estabilo e coloca assim, grife o não só. Falamos não só de uma crise ecológica, mas também, agora você pega a mais importante, a caneta do presidente, aquela BIC. Pega a BIC e circula o mais também, que é o mais importante. Falamos não só de uma crise ecológica, mas também de uma crise civilizatória. A construção não só, mas também introduz uma ideia de oposição? Claro que não. Questão ridícula para quem assistiu a essa aula. Por que está errado? Porque o não só, mas também tem a ideia de adição no contexto, beleza?
Questão também errada. Questão de número 3. Questão boa. Questão do mesmo concurso do CDF. Não, desculpe, é outro concurso, mas também do CESP em 2017. Observe. A supressão do vocábulo nem preservaria o sentido e a correção gramatical do texto. Aí você já o coração já palpita. Peraí, se eu vou tirar o nem, eu vou tirar uma negação. Vou tirar uma negação. Se eu tirar a negação, eu vou mudar o sentido. Mas observe. Questão CESP 2017. A muitos desses pregoeiros do progresso seria difícil convencer de que a alfabetização em massa não é condição obrigatória nem sequer para o tipo de cultura técnica e capitalista que admiram. Paulo, não entendi nada. Meu aluno, grife as palavras-chave. Observe. Em massa não é condição. Em massa não é condição. Grife o não. Eu tenho uma negação na sentença. Eu tenho uma construção negativa. Não é condição obrigatória. Não, cadê? Não é condição obrigatória. Grife o não. Nem sequer para o tipo de cultura técnica. O nem sequer. Se eu tenho a sentença negativa e o sequer, eu tenho a adição de ideias. E o nem? O nem é expletivo. O nem é para dar realce. O nem aumenta a ênfase, mas não altera o sentido. Tem que ficar claro para você o seguinte. Uma coisa é ênfase. Outra coisa é sentido. E outra coisa totalmente diferente é a coesão e a coerência. São coisas totalmente diferentes de sentido e de ênfase, beleza? Então não caia nas ciladas do inimigo. Muito cuidado. Grave que no sequer, na sentença negativa, ele vai ser aditivo e o nem vai ser expletivo. Questão de número 4, questão do BNB 2018. Observe. Na linha 2, o termo contudo foi empregado com o mesmo sentido de porquanto. O contudo, na próxima aula eu vou falar sobre as conjunções adversativas. O contudo, ele traz um sentido de adversidade. Por exemplo, eu crio uma expectativa e a conjunção adversativa ela vai quebrar a expectativa. Por exemplo, eu quero ser policial federal. Contudo, a prova é difícil. Ou seja, eu quero ser policial federal, mas a prova é difícil. Ou seja, não é bem assim. Essa expectativa não é tão fácil de se concretizar. Ou ela não será tão fácil de ser concretizada, ou ela será impossível de ser concretizada. É para isso que serve a conjunção adversativa, para colocar a adversidade na expectativa. Ou seja, qual a expectativa? Ser policial. E qual a adversidade que a conjunção colocou? O fato da prova ser difícil. Deu para entender? Então, contudo, é uma dessas conjunções adversativas. E o porquanto, grave o seguinte. No contudo, você puxa uma setinha e coloca assim, adversativa. E no porquanto? O porquanto, você puxa uma setinha e coloca assim, é igual ao porquê, que é igual a duas setinhas. Vou colocar no quadro aqui para ficar melhor para você. Observe. Vou apagar. Paulo, não apaga! Paulo, não apaga! Meu aluno, para de bobeira. Volta um pouquinho o vídeo, bate aquele print, marca o professor no Instagram e segue o baile. Observe, o porquanto, peraí que manifestou aqui o pincel. O porquanto, ele é igual a porquê. Ele é igual a porquê. E se ele é igual ao porquê, ele pode ser causal ou explicativo. Causal ou explicativo. Coloque só isso no teu caderno. É suficiente até aqui. Então, questão errada. Eu não posso trocar uma conjunção adversativa por uma conjunção explicativa ou causal. E por último, a questão de número
5. A substituição de porém, por entretanto, manteria a correção gramatical e os sentidos do texto. Também é uma questão de conjunções adversativas. Eu vou colocar aqui uma listinha. Na próxima aula eu vou falar um pouco mais sobre as conjunções adversativas, mas vou pôr aqui uma listinha breve para você decorar. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, dentre outros. Essas são umas das principais conjunções adversativas. A questão pediu para você trocar o entretanto por porém. O entretanto por porém. Posso trocar? Claro que sim. Eu continuo na ambiência adversativa. Viu como é tranquilo? Meu aluno, um forte abraço. Foi um prazer enorme estar contigo neste vídeo. Eu espero ter contribuído para a sua jornada de concurseiro a concursado. Os